Bem-vindos ao canal, meu nome é Aloísio. Mais um vídeo para falar para os leitores que assistem ao canal. Os leitores que assistem são leitores, é uma plateia qualificada. Eu observo isso pelos comentários que eu vejo. São pessoas que são bons leitores. Então fico satisfeito entre várias coisas que eu fico satisfeito dos vídeos que eu faço para o canal, está essas pessoas que assistem. E eu sei disso pelos comentários que eu venho observando. Eu fiz algumas mudanças aqui. Uma delas foi colocar alguns livros em destaque ali atrás. Eu não sei se vocês observaram, mas eu tenho colocado alguns livros. São uns livros diferentes, são uns livros que eu comprei num período em que eles não eram livros difíceis de encontrar. E eu fiz essa opção de colocar esses livros aqui para mostrar um pouquinho dessa minha biblioteca. Aos poucos eu vou mostrando cada vez mais detalhes dos livros que eu tenho e comentando esses livros aqui. Hoje eu quero falar do livro A Mulher do Tenente Francês, de John Fowles. Esse livro é excelente, é uma excelente obra de literatura, é muito boa mesmo. Antes de falar do livro, houve um momento, uns anos atrás, não tem muito tempo assim, em que, principalmente na Saraiva, mas não era só na Saraiva, né, que está enfrentando vários problemas agora, me parece que até está fechando as lojas, mas a Saraiva ela tinha uma política de livros a R$10. E essa editora Alfaguara, ela tinha muitos livros a R$10, muitos, inclusive esse aqui foi comprado nesse valor, em torno aí de uns 10 anos atrás. E assim, muita coisa boa. Esse livro não tá caro, esse livro tem várias edições diferentes, tem várias edições aí de várias editoras e de diferentes épocas. Então assim, é um livro muito barato, é um livro muito fácil de encontrar e é um livro muito bom. É um livro muito bom porque o autor aqui, ele faz uma experimentação, sabe? Essas experimentações da criação do romance, mas algumas são muito difíceis de ler. Algumas são assim, difíceis, são particularmente às vezes não agradam na questão estética. Eu conheço algumas assim, que eu até li, mas li por uma perspectiva de leitor para conhecer uma obra, me sentindo necessidade de conhecer, então li algumas obras bem difíceis, bem diferentes. Essa aqui não, ela é uma experimentação, ela tem assim várias liberdades criativas aqui, mas é uma leitura agradável, é uma leitura fácil. É claro que isso entra muito no aspecto do gosto pessoal, né? Isso é muito pessoal, mas é uma leitura agradável, é uma leitura boa, então recomendo muito esse livro. Ele lida aqui com essa questão, na obra ele lida com essa questão da desconstrução do romance, ele cita autores, enfim, ele tem assim, é uma experiência estética bem diferente. A obra, ela fala de uma mulher jovem, que é uma leitora, né? Ela mora numa cidade portuária do interior da Inglaterra, e ela se apaixonou por um tenente francês. Esse cara foi embora e ela ficou meio atordoada esperando esse homem voltar. Então ela se dirige ao mar sempre. Ela vive numa condição de pobreza muito grande, muito pobre. O pai dela tinha algumas pretensões, mas essas pretensões dele, essas pretensões sociais que o pai dela tinha, elas acabam por levar à loucura. Ele acaba terminando louco, ela perde praticamente todas as posses que ela tem, e é uma mulher que lê, e foi abandonada pelo tenente francês. A aproximação dela desse homem, esse homem sofreu um naufrágio, se feriu profundamente, e foi tratado numa casa em que ela trabalhava como governanta. E ela sabe francês. Então, o fato dele falar francês fez com que ela nutrisse por ele assim, uma certa admiração, porque ele, num certo sentido, ele sinalizava uma cultura diferente, o domínio de uma língua diferente. Então ela meio que idealizou esse homem, né? Ele, na verdade, ele é um canalha, por um canalha mesmo,
mas ela acabou idealizando porque, como ela conhece o francês e é uma leitora de livros, inclusive livros em francês, ela acaba se aproximando desse homem que sinaliza para ela um mundo diferente, um mundo distante daquela estreiteza provinciana que ela está acostumada. E aí isso, para ela, é um desastre muito grande, porque o livro é escrito como se fosse um romance típico do século XIX. Romance típico do século XIX, com todas as convenções, todas as regras, todo o estilo de um livro vitoriano. Tá? A moralidade, todo o aspecto dele se dá nesse sentido. O autor faz isso de propósito, mas ele vai conversando com a gente aqui sobre isso. Né? Porque embora ele tenha esse estilo, ele recria esse estilo, ele não se reduz a isso. Bem, essa mulher apaixona-se por esse tenente francês, ele vai embora, ela fica meio atordoada, né? Ela fica assim, as pessoas imaginam que ela tem um problema dos nervos, que ela tem problemas mentais, até se preocupam com o fato dela poder se suicidar, e ela vai quase todos os dias ela vai ao mar e fica olhando, na esperança que esse homem volte, que esse tenente francês volte. É uma esperança que não é uma esperança que não é recompensada. Bem, vamos lá. Essa mulher se chama Sarah. Tá? Tem um outro casal aqui, que é o Charles e a Ernestina. O Charles é um aristocrata decadente, sem grana, ou com pouca grana. A Ernestina é uma mulher da classe média alta, da classe média em ascensão, da burguesia em ascensão. O pai dela é um comerciante. Então é um casamento que atende assim a vários interesses. Embora o casal, Charles e Ernestina, eles não sejam um casal de conveniência. Eles realmente, aparentemente, eles gostam um do outro. Mas há muita conveniência no casamento. Há muita conveniência. Logo no início da obra, a gente tem uma discussão desse Charles com o sogro. O Charles é um cara muito crente na ciência, principalmente no darwinismo. O livro que eles discutem é a origem das espécies. Então há uma discussão. O calor da época pedia essa discussão darwinista. Então há uma discussão que está quente no período. Eles estão fazendo essa discussão quente. E aqui me chama a atenção algo interessante, porque a conversa, o diálogo, mesmo que haja discordância, ele é uma conversa interessante. As pessoas discordam, existem motivos para discordâncias, mas se essa discordância for colocada de forma civilizada, educada, ela é uma coisa agradável. O ruim é quando essa discordância, essa discussão, ela adquire assim aspectos agressivos, mal educado, grosseiro, tosco. Isso é muito ruim, isso é muito inadequado. Né? E aqui não, aqui a gente tem uma discussão civilizada, me chama a atenção para isso me chama a atenção. Existem cursos, existem estratégias, existem obras que ensinam a vencer um debate sem ter razão. Como vencer um debate sem ter razão? Para mim isso é uma coisa completamente vazia. Porque qual a vantagem, qual a validade de se vencer um debate sem ter razão? Isso é uma coisa, para mim, completamente sem sentido. Eu sei que em algumas profissões, em algumas áreas e algumas atividades, isso até tem sua validade, mas para mim isso é completamente despropositado. Mas enfim, essa mulher, essa Sarah, que espera o tenente francês, ela é uma mulher que leu bastante para se dissociar daquela realidade miserável em que ela vive, estreita, provinciana, mas não, apesar de ser o bastante para distanciá-la dessa realidade miserável, não foi o suficiente para que ela melhore de vida. Então ela sofre muito com isso. Tá? E aí começa uma aproximação entre o Charles e essa Sarah. Tá? Isso vai trazer muitas consequências. Aqui nós temos uma análise profunda do século XIX, uma análise profunda dos costumes, dos hábitos, da moralidade do século XIX, da hipocrisia do século XIX, uma hipocrisia que está muito revestida de uma tonalidade religiosa aqui, de aspectos religiosos, só que às vezes a gente vivendo no século XXI, a gente se ilude acreditando que a hipocrisia é algo característico apenas da religião, mas não é. Existe hipocrisia na religião,
mas existe hipocrisia em qualquer outra atividade, em qualquer outra pessoa, né? Não apenas na religião, nos religiosos, que às vezes, não é sempre, existe hipocrisia. Então aqui nós temos pessoas muito hipócritas, muito severas com a vida dos outros, né? Tornam a vida dos outros um inferno. E volto à questão, a hipocrisia, ela acontece com religiosos, mas acontece com celebridades, acontece com várias personalidades que a gente conhece e que são muito hipócritas, e às vezes o mundo de hoje, do século XXI, esquece que a hipocrisia ela abrange várias áreas, várias pessoas, né? Não é apenas um fenômeno religioso, né? Muitas vezes a gente se engana e pensa isso. Bem, esse autor, como eu disse para vocês, ele escreve um livro no formato do século XIX, com todos os aspectos morais, aquela coisa toda da mocinha, do cara que salva a mocinha, do bom que acaba triunfando, do mal que é punido, vai muito nessa direção, só que ele começa a fazer umas experimentações aqui, ele discute isso com a gente aqui, ele cita, como eu disse para vocês, autores que desconstroem o romance, que suprimem várias coisas do romance, mas como ele diz aqui, uma coisa que não se pode suprimir do romance é o autor, né? Ele lança aqui pitadas de existencialismo francês, ele cita isso diretamente, e aqui ele tem uma expressão aqui, ele faz algumas considerações que me tocam muito aqui, me chamaram muita atenção, quando ele diz o seguinte: o tempo não é uma estrada, né? Tem um momento aqui do personagem em que ele vai dizer: o tempo não é uma estrada, o tempo é uma sala fechada em que só existe o presente. Mas esse presente é tão atordoante, tão sufocante, que às vezes a gente não consegue enxergar esse presente. A gente fica olhando para frente e para trás, não consegue enxergar o próprio presente. E nesse momento que ele faz essa descrição, ele está citando Sartre aqui, ele está comentando sobre Sartre. Ele tem uma sala vazia, né, desse tempo, essa sala vazia fechada, em que ele diz: olha, o inferno não são os outros nessa sala, o inferno é o vazio total dessa sala, uma sala completamente vazia nesse presente que é o verdadeiro inferno. Então ele faz umas considerações nesse sentido, né? Ele se coloca dentro da obra como personagem, é um momento aqui que ele se coloca dentro da obra. Então assim, é bem diferente, é uma leitura bem interessante, bem agradável. Ele faz 2 finais diferentes, até num certo sentido até mais, mas nós temos aqui mais de um final, ele faz isso na obra. Então assim, é uma obra com algumas experimentações, mas é uma obra bem interessante. Aqui nós temos a imagem de um fóssil, esse Charles ele fica procurando fósseis, esse fóssil aqui remete a muitas questões do século XIX, ao próprio Darwin. O fóssil, no século XIX, ele tem um impacto muito grande, porque as pessoas tinham uma ideia de que a existência do universo tinha uma data específica, eles faziam cálculos sobre isso. E o fóssil, ele desmoronou esses cálculos, ele fez esses cálculos desmoronar. E o próprio Charles, como um aristocrata, ele, numa certa medida, ele se vê como um fóssil, como algo desaparecendo. Porque o sogro dele vai aproveitar que o Charles defende tanto o darwinismo e vai dizer que o segredo de uma espécie, né, e aqui ele vai usar essa questão da seleção natural, o segredo da espécie, o segredo de uma classe, né, ele está se referindo à classe do Charles aristocrata, é se adaptar para sobreviver. Embora o sogro dele não concorde com o darwinismo, ele vai usar esse argumento darwinista contra o Charles, quando ele quer transformar o Charles num comerciante. E o Charles, para ele aceita tudo, mas o que ele não aceita é se tornar um comerciante. Para ele isso é o fim de tudo. Bem, e aí nós temos várias situações aqui, bastante drama, bastante sofrimento, bastante assim, a gente vê o que significa um bosque para a juventude no século XIX, as possibilidades de amor que estavam ligadas ao bosque. Vocês imaginam, por todas as limitações que existiam na época e as oportunidades para o amor que existem hoje que não existiam na época. Então o bosque aqui, ele tem essa característica, né? A Sarah, o que a gente vê na Sarah é que ela é uma mulher do século XX,
uma mulher do século XX no século XIX, por isso ela sofre muito. Né? E aí temos várias peripécias ligadas ao amor desses jovens, são todos jovens aqui, né? Lidando com uma sociedade com muitos problemas, com um puritanismo sexual muito forte. Inclusive a gente tem uma cena de intimidade entre o casal aqui, esse Charles e a Sarah, que essa cena de intimidade, dessa proximidade, essa cena de amor entre eles, um amor bem concreto, bem íntimo, o autor disse que ele se baseou em ficção científica, que ele não tinha a menor ideia de como seria uma cena dessa, de personagens de uma certa classe no século XIX. Ele não tinha ideia disso, de como seria. Bem, enfim, é uma obra muito interessante, é uma obra muito diferente. Acredito assim, que todo leitor deva ler essa obra assim que tiver uma oportunidade, assim que tiver um tempo. Bem, um abraço a todos e até o próximo vídeo.